Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Quero pedir para que vocês abram o livro na página 214, tá joia? Mudanças na vida em sociedade. Acompanhem a leitura, por favor. Você percebeu que as cidades são diferentes, as construções, o número de pessoas que as habitam, etc. Será que a cidade onde seus avós moraram na infância era como a conhecemos hoje? O que vocês acham? Observe algumas imagens da cidade de Recife, em Pernambuco. Então, eu tenho aqui 4 imagens que o livro trouxe para nós da cidade de Recife, em Pernambuco. Eu quero que vocês prestem muita atenção nas datas, nos anos. Aqui embaixo não tem data, mas a gente já sabe que são fotos atuais. Então, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes das 4 imagens, tá bom? Número 1. As fotografias B e D são de 2014. Aqui tá falando a data pra gente. E as gravuras A e C, em que ano foram realizadas? Então, vamos consultar a data aqui embaixo na legenda, tá bom? Número 2. Nas imagens acima, observamos 2 locais em momentos diferentes. O que mudou? Então, em comparação, aqui a letrinha A e C com B e D, o que mudou? O que tem de diferente nessas imagens aqui quando a gente compara umas com as outras, tá bom? Vocês vão escrever aí para ti o que tem de diferente. Vamos agora para a página 215. Letrinha B. O que permanece igual ou quase igual? Então, vocês vão colocar aí os elementos das imagens que estão iguais nas fotos mais antigas e nas fotos atuais e aqueles que estão quase iguais. Todas essas respostas, tanto da letrinha B quanto da letrinha A, são de observação das imagens, então tem que ter muita atenção, tá bom? Essa questão 3, ela é pessoal. Escolha um lugar da cidade onde você vive que tenha mudado. Então, vocês podem pedir ajuda para a vovó, liga para a vovó, para o vovô, ou pergunta para os pais e pensem em algum lugar da cidade onde vocês vivem que tenha mudado ao longo dos anos. E depois responda as questões. Como era esse local? O que mudou? E, na sua opinião, a mudança foi necessária ou poderia ser evitada? Vocês vão responder essas 3 questões aí de acordo com o local que vocês escolherem da cidade de vocês, tá bom? Seguindo com a leitura. As cidades se transformaram rapidamente nas últimas décadas. O Brasil, até cerca de 1950, era basicamente agrícola. Grande parte da população do país vivia em áreas rurais. O desenvolvimento das indústrias localizadas em áreas urbanas provocou mudanças. Com a indústria, as cidades foram se desenvolvendo. Pontes, vias e viadutos foram construídos. Em meio a esse progresso, várias cidades se reconstruíram e se modernizaram, ao mesmo tempo em que acumularam problemas, olha só, como miséria, poluição, trânsito intenso, violência, desemprego, moradias insuficientes, degradação ambiental, entre outros. Então, olha lá quantos problemas, né? Essa modernização tão rápida trouxe para as nossas cidades. Vamos seguir com a leitura na página 216. Diante de tantos problemas, que atitudes poderíamos ter para melhorar a qualidade de vida? Olha que pergunta interessante. O que vocês acham, gente? Em sua cidade ou seu bairro, há algum aspecto, ou seja, tem alguma coisa que precisa e possa ser melhorado? Será que podemos contribuir para uma cidade melhor? Olha quantos questionamentos importantes o nosso livro trouxe e nós temos que pensar com muito carinho sobre isso. Vamos ler esse texto. A rua. Sábado, 25. Veja melhor como anda pela rua. Ali também há deveres. Se você presta atenção aos seus passos e gestos quando está numa casa particular,
Por que não deveria fazer a mesma coisa na rua, que é a casa de todos? Lembre-se disso, Henrico. Pergunte sempre o que aconteceu a uma criança que está chorando. Apanhe do chão a bengala que caiu da mão do velho. Responda sempre com gentileza à pessoa que lhe pede passagem. Não ria dos outros, não corra sem necessidade, não grite. Respeite a rua. A educação de um povo se dá antes de tudo pelo jeito que se comporta na rua. E observe bem as ruas, a cidade onde você vive. A sua cidade, onde você deu os primeiros passos, sentiu as primeiras emoções, abriu a sua inteligência para as primeiras ideias, encontrou seus primeiros amigos. Estude a sua cidade pelas ruas e pelas pessoas. Seu pai. Meu Deus, quantos ensinamentos aí, hein? Quantos ensinamentos? Número 4. Pergunta sobre o texto. O pai de Henrico, em sua carta, ensina o filho a se comportar na cidade. Segundo ele, como deve ser a atitude do filho na rua? Como o filho deve se comportar na rua de acordo com os ensinamentos do pai? Resposta no texto, tá bom? Número 5. Essa parte aqui, ó, faça como o pai de Henrico, reúna-se com os colegas e escrevam como deveria ser o comportamento das pessoas em relação à cidade em que vivem e como poderiam contribuir para que ela fosse melhor. Eu quero que vocês pensem sobre isso, tá bom? Pensem com muito carinho, porque isso aí é muito, muito importante. Leia reportagens sobre as mudanças de um dos maiores centros urbanos do mundo, Tóquio, no Japão. Então, vamos ler aí sobre as mudanças que aconteceram em Tóquio. Como as grandes cidades estão mudando para melhor. Vamos ver. Cada cidade tem um ciclo de desenvolvimento e urbanização próprio, relacionado à sua história e à sua singularidade. Singularidades são as suas coisas particulares. No entanto, atualmente, os centros urbanos se veem obrigados a lidar com questões similares: aumento populacional, poluição, consumo e eficiência energética, inteligência no transporte e habitação, planejamento. Então, olha só, o que está falando aqui pra gente? Que nos dias atuais, as cidades estão sendo obrigadas a pensar nos mesmos problemas. Algumas cidades do mundo, como Tóquio, estão olhando para o presente, e dando alguns passos essenciais em direção ao futuro. Olha só, e é qualquer futuro, crianças? Não, olha que palavrinha legal. Há um futuro melhor. Vamos seguir. A partir da década de 1990, o Japão firmou-se como uma das maiores economias globais e Tóquio acelerou seu crescimento para tornar-se uma das cidades mais inteligentes do planeta, tecnológica e superconectada, mas sem perder o contato com o passado. Olha que legal, estação de trem em Tóquio, no Japão, em foto de 2018. Então, o que está falando aqui pra gente? Que Tóquio, ela está se modernizando, ela está sempre conectada, a tecnologia lá é tudo do melhor, mas ela não esquece o passado, ela sempre mantém as coisas do passado que foram importantes ali em evidência. Número 6. Explique a importância de as cidades protegerem o passado, mesmo evoluindo tecnologicamente. O que está querendo saber aqui? Está querendo saber? Bom, número 6, vamos repetir. Explique a importância de as cidades protegerem o passado, mesmo evoluindo tecnologicamente. O que eu quero que vocês escrevam aí? Será que é importante a gente não deixar o nosso passado para trás? Mas em que sentido?
no sentido da valorização da história daquela cidade, da valorização dos indivíduos que construíram aquela história. Será que a gente pode simplesmente deixar isso para trás, esquecer e se modernizar? Então, eu quero que vocês escrevam aí por que é importante proteger o passado. Nós temos sim que valorizar a história, que valorizar os indivíduos que construíram a história daquele lugar. Então, pensem sobre isso para responder essa questão, tá bom? Número 7. Sobre as atitudes de conservação do patrimônio histórico, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, eu tenho aí 5 afirmativas. Vocês vão ler e vão marcar se ela é verdadeira ou falsa, tá bom? Agora nós vamos lá para a página 218, vamos começar o último título do nosso livro de história. Cidade múltipla e plural. Vamos lá, acompanhem a leitura. As transformações das cidades brasileiras são evidenciadas pelos avanços nos meios de comunicação, locomoção, etc. Apesar das mudanças, muitas delas conseguiram manter vivas o quê? Suas tradições, olha só que importante, graças a ações de valorização de herança culturais e de tudo aquilo que confere identidade a seu povo. A preservação do patrimônio depende de quem? Dos governos, mas também de nós. Então, o que está falando aqui para a gente? O que o nosso livro trouxe aqui para nós? Que muitas cidades, mesmo com a modernização, elas conseguiram manter a sua essência, elas conseguiram manter preservado, manter vivas as suas tradições, graças a ações de valorização da arquitetura, da cultura, de tudo aquilo que tem presente numa cidade, tá bom? Como que chama isso? Patrimônio. Tudo que tem em uma cidade é o patrimônio. E de quem é a obrigação de preservar, de manter vivo isso aí? Não é só do governo, não. A gente também é responsável por isso. Olha a imagem aí, Centro Histórico de Tiradentes, aqui em Minas Gerais, foto de 2018. Você percebeu que as cidades são diferentes e que dentro de uma mesma cidade há também diferenças. Áreas rurais e urbanas, bairros com melhor ou pior infraestrutura, áreas com maior ou menor atividade comercial, etc. Por englobar diferentes atividades, formas de organização e bens patrimoniais, as cidades têm histórias próprias, ou seja, cada cidade tem a sua história. Olha a imagem aí, vista aérea da favela de Paraisópolis, na cidade de São Paulo. Essa favela é muito grande, muito, muito grande. Vamos lá para a página 19. A língua, o jeito de falar, as formas de expressão, as habitações e a maneira de se relacionar com o meio ambiente são exemplos de fatores que podem ser diferentes, entre as cidades. Essa diversidade é muito importante, já que ela enriquece a cultura dos povos. Então, o que está falando aqui pra gente? Que a nossa língua, os nossos dialetos, que são aquelas palavrinhas que a gente usa dentro da nossa região, a maneira como a gente se relaciona com o ambiente, são coisas que diferenciam as cidades umas das outras. A diversidade, ou seja, essa diversidade, ela é muito importante. Por quê? Porque ela enriquece a cultura de todos os povos. Bom, a tia Marília vai gravar um outro vídeo para explicar para vocês as atividades de finalização do capítulo, tá bom? Por enquanto é só.